Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos do grupo 5, composto por Ana Carolina Gomes, Tainara Costa da Rosa, Michele Madeira da Silva e Otávio Mendes. Vamos apresentar os arquitetos a seguir: Antônio Gaudí, Charles Reines, Gerd Pitfield e Roberto Burlemadas. Boa noite, ou bom dia, boa tarde. Enfim, eu vou apresentar para vocês o Charles e a Ray Eames. A obra que eu escolhi foi a Case Studio House, o number 8, né? A número 8. Vamos para uma breve biografia do casal Eames. Vamos começar com o Charles. Ele é nascido em St. Louis, Missouri, em 1907, estudou por lá e acabou desenvolvendo interesse em arquitetura e engenharia. Depois de frequentar a Universidade de Washington, da qual ele acabou sendo expulso por defender o arquiteto Frank Lloyd Wright, ele começou a trabalhar no escritório de arquitetura. Em 1929, casou, teve a única filha dele, né, a Lúcia. Em 1930, ele começou o próprio escritório de arquitetura lá em São Luís mesmo, com um parceiro, Charles Gray. Mais tarde se juntaram a um terceiro, que é o Walter Powley. Ele foi muito influenciado ele tinha muita influência de um arquiteto que é o Elio Saarinen, e ele acabou desenvolvendo o projeto das Case Studio Houses com o filho dele, que é o Eero. As ideias dele foram para muito além da arquitetura. O contributo dele é muito maior com o design de móveis e foi no que ele acabou trabalhando muito mais do que a própria arquitetura. Conheceu a Ray durante um projeto para... Volta! Acabou conhecendo a Ray durante o desenvolvimento de um projeto para o Museu de Arte Moderna de Nova York. Ela era uma estudante e ajudou muito na parte do design gráfico, porque ela trabalhava muito mais com arte, né? O trabalho de Mrs. Saarinen mostrou a nova técnica de modelagem da madeira, né? Que originalmente era desenvolvida pelo Alvar Aalto, e ele desenvolveu com a Ray muitos produtos, né, em compensado, enfim, e desenvolveu a técnica da moldagem de madeira mesmo, da madeira compensada. Acabou contribuindo entre os diversos móveis para residências, né? E ele foi desse design de móveis residenciais até macas para a Marinha durante a Segunda Guerra. A Ray nasceu em 1912, em Sacramento, na Califórnia. Ela tinha muito desenvolvimento do contato com a natureza, então ela tinha essa mente criativa, essa mente, enfim, mais sensível mesmo, né? Ela se formou em artes e foi membro do Clube da Arte. Ela se formou numa escola de mulheres, né, no Millbrook, e aí teve um grande artista, que é o Lou Double, e se mudou para Nova York para estudar pintura expressionista abstrata, com o mentor deste professor. E quando ela se mudou para o Michigan, né, acabou conhecendo o Charles Eames e aprofundou os conhecimentos, e aí ela saiu um pouco dessa parte da pintura abstrata, enfim. E acabou ajudando o Charles e o Iro a preparar painéis para exposição e contribuiu até nas ideias de design e da estética
das case study houses que eles produziram. Daí, falar um pouquinho sobre o programa, né, que é o Case Study House, que com a crise europeia e os levantes dos regimes de Hitler, Mussolini, e a imigração massiva de artistas, arquitetos europeus para os Estados Unidos, como o Duchamp, Gropius, Mies van der Rohe, o próprio Saarinen, acabaram indo para os Estados Unidos, e nesse contexto surgiu esse Case Study House. O programa, iniciado em 1945 pela revista Artes e Arquitetura de Los Angeles, é considerado uma das contribuições mais significativas feitas pelos Estados Unidos para a arquitetura, né, de meados do século XX. A ideia era que cada um desses arquitetos desenhassem e mostrassem as influências nas construções do país onde eles viviam, né? O John Intenza, era o editor e principal promotor do programa, e propõe um meio de oferecer à opinião pública e à industrial da construção os modelos de moradia, né, com alto custo de rentabilidade e design moderno. Usando a revista como uma ferramenta, ele possibilitava esses projetos e a construção de protótipos de moradias populares. E a partir desses itens de catálogo, de materiais utilizados pela indústria, ou até mesmo desenvolvidos a partir de técnicas e materiais utilizados pelos militares. No final dos anos 40 e por meados dos anos 50, é que ele adquiriu um maior volume de produção, que aí permitiu até construção de protótipos. Eu deixei aí essa frase que o próprio John Intenza acabou publicando, né? Que ele diz: gostaríamos de pensar que essas casas foram responsáveis por um pensamento notavelmente lúcido em termos de arquitetura doméstica. Embora seja verdade que nem todos eles foram a casa dos sonhos de todos, eles tiveram uma influência comprovada no uso ideal de novos materiais e na reutilização de antigos. E eles tentaram, com sucesso considerável, sugerir novos comportamentos de vida. E é bem isso que esse casal traz. Eu acho que o contributo maior deles para a arquitetura acaba sendo justamente essa exploração de materiais no pós-guerra, durante a guerra também, porque eles produziram muito também durante, mas no pós-guerra essa, como é que eu posso dizer, essa participação deles na arquitetura se dá dessa forma, sugerindo novos materiais, sugerindo o aproveitamento, e como essa casa é construída em meio à natureza, também essa valorização da natureza. Pode passar. A Imshausen, essa mostrada na figura, eles começaram o projeto da casa em 1945, ela foi finalizada em 1949, né? E aí nessa revista eram publicadas as residências construídas, focando em materiais novos integralmente. A intenção era que a casa fosse feita de materiais pré-fabricados que não interrompessem o terreno moderno, né? Um estilo moderno aplicado no caso, sem interromper a natureza ali que rodeava. Em contraste com essa estrutura fria, né, que passa do aço e, enfim, ele tem
justamente o oposto, ele é um interior quente e reconfortante, porque ele usa de materiais naturais, ele usa da madeira, e ele tem muita insolação, né? A luz natural é muito bem aproveitada durante o dia, no caso. As escadas flutuam, né? Porque no caso, ele interliga muito bem esses dois níveis, o uso de madeira, no caso, ele aproxima muito da paisagem natural, né? Dando uma aparência, segundo os estudiosos, uma aparência que repousa suavemente sobre o terreno. Uma fila de eucaliptos também foi plantada, fornecendo sombra e mesclando a residência com o entorno, né? Aí algumas fotos do interior, a gente vê ali a escada realmente leve, né? Que nem ele se propõe, diz que flutua. Toda a estrutura dela é muito leve para agredir o mínimo possível o entorno, a natureza ali que rodeia. O casal Imes, eu tentei trazer algumas das obras deles, são muitas, então é só uma breve passada no contributo para demais. Aqui o contributo deles para a arquitetura, né? Em 1949 eles entregaram a Imes House, e tem a Intensa House, que também foi um projeto do Iro com o Charles Reims. E aí eles entregaram nesse mesmo ano. Ele também é um case study house. Aqui ainda mais um pouco do contributo deles para a arquitetura, são projetos. O projeto arquitetônico mesmo é aquele ali abaixo à esquerda, que é o Maxim de Esther Pri House. Esse aqui chegou a ser construído, os demais são projetos protótipos mesmo. Daqui são as contribuições com as gravuras, né? São muito mais gravuras feitas e produzidas pela Ray, que ela era uma artista abstracionista, né? Dentre as várias áreas onde eles contribuíram, eles produziram brinquedos ligando à arte, né? Com o lúdico. O maior contributo deles, que eu acredito que seja no design gráfico também, e aí posteriormente vai aparecer aqui alguns dos produtos deles. A Imes teve bastante influência na área têxtil ali, ela produziu estampas de tecidos, e os filmes são curtas que eles chegaram a fazer sobre as obras, e eles, como eles registravam isso. Sobre os produtos para a Segunda Guerra, tem aí alguns deles, que vão de cadeiras de aviador até maca para a guerra, enfim. E aí a área onde eles mais contribuíram, né? A parte do mobiliário. E aí são alguns dos produtos. E as cadeiras famosas, a Ames Lounge Chair e a Chaise, que são as mais importantes. Obrigada. A gente vai falar agora de Gerrit Whitfield. Ele nasceu em 1888. Dos 11 aos 18 anos, ele trabalhou na marcenaria como ajudante do pai dele, a marcenaria do pai dele. Com 29 anos, ele montou sua oficina de imóveis. Um ano após, ele se juntou ao movimento de Steel, no qual ele foi o primeiro a utilizar desse movimento nas suas obras de arquitetura e designer de imóveis.
Esse movimento valoriza o designer. Com 36 anos, ele montou a cadeira Red and Blue, a qual o primeiro projeto tinha sido em cores neutras. Quando ele começou a utilizar o movimento de Steele, que ele utilizou essas cores primárias. Aos 36 anos, ele fez o projeto da casa Hitchell Stronder, na qual ele utiliza de formas geométricas e das cores primárias, assim como ele aproveita a iluminação natural, e todas as paredes são painéis flexíveis, de forma que durante o dia podem ser utilizados como ambientes amplos e à noite podem ser dormitórios reservados. Ele foi o primeiro a utilizar de lajes pré-fabricadas. Aos 44 anos, ele fez o projeto da cadeira zigue-zague, a qual é composta por 4 placas planas. E essa cadeira, além de ter a função de ser uma cadeira, ela serve como criado mudo, como aparador. 2 anos após, ele fez o projeto das Han Houses, as quais têm varandas amplas, diferentes níveis para as diferentes peças, e participou do projeto do pavilhão Kronmüller, o qual era para ser uma obra temporária e se tornou uma obra permanente. A obra da casa Hitchell Stronder, 21 anos após a morte dele, foi restaurada. E em 2000, ela se tornou Patrimônio Mundial pela Unesco. Essa obra foi o principal contributo dele para a habitação. Ele morreu aos 76 anos na Holanda, onde ele tinha nascido também. Aí temos a imagem do pavilhão das obras, que tinha sido para ser só uma apresentação e resolveram manter. E a foto das Han House, que tem diferentes níveis e tem recuos para varandas. Obrigada. Agora falar sobre o Roberto Bullermarx. Roberto Bullermarx nasceu em São Paulo, dia 4 de agosto de 1909. Ainda na infância, ele e sua família se mudam para o Rio de Janeiro. Além de paisagista, Roberto Bullermarx também foi pintor, escultor, tapeceiro e criador de joias. Autor de mais de 3.000 projetos de paisagismo em 20 países. Roberto Bullermarx teve aí, na sua adolescência, um problema na visão, e em 1928, ele e sua família viajam para passar um período na Alemanha para tratar desse problema. Na Alemanha, ele passa a frequentar bastante o Jardim Botânico de Dahlem. Ali ele descobre a diversidade e beleza da vegetação brasileira e tropical, sendo que lá é considerado exótico. Com essa nova visão, quando ele retorna para o Brasil, ele percebe que aqui, na época, se copiava muito projetos de paisagismos, jardins da Europa, principalmente da França. Com isso, ele tenta quebrar essa cópia, mas Roberto Bullermarx não era arquiteto de formação. Ele cursou Belas Artes e, nisso, ele foi expulso de algumas aulas por não concordar com a continuação de simplesmente copiar o projeto, o conceito já existente. Ele queria ser livre para criar. Roberto Bullermarx, ele é considerado, intitulado, criador do Jardim Moderno pelo Instituto de Arquitetos Americanos. A botânica foi uma das coisas mais importantes na vida de Bullermarx. Ele dedicou bastante tempo a isso.
Buller participou de diversas expedições e excursões pelo país para a coleta de plantas, conviveu com diversos botânicos naturalistas renomados, e nessas expedições ele descobriu diversas novas espécies, várias delas recebendo seu nome. Em 1983, ele liderou uma expedição para a Amazônia para descobrir novas espécies para o paisagismo, para integrar novos jardins e criar novos conceitos. Em 1949, Buller Marx adquiriu um sítio no Rio de Janeiro, que viria a ser conhecido como Sítio Roberto Buller Marx. Nesse sítio, ele começou a sua coleção de plantas, que possui cerca de 3.500 plantas cultivadas, sendo reconhecido como uma das mais importantes coleções de plantas vivas existentes no mundo. Buller Marx, ele não era botânico, ele se considerava um botânico, se interessava pela botânica aplicada, e ele dizia que só era possível assim convivendo. Por isso ele adquiriu o sítio, que ali ele poderia plantar diversas espécies, ganhar mais conhecimento, porque assim ele poderia aplicar em seus projetos, aumentando a quantidade de conhecimento para fazer sua aplicação em diferentes regiões do país em qual ele precisava fazer seus projetos. Como Roberto Buller Marx foi praticamente um artista completo, ele não se limitou ao paisagismo, como já foi dito anteriormente. No paisagismo, nós temos aqui a obra do Parque do Flamengo, que, quando perguntado, ele disse que foi uma das suas mais importantes em relação às adversidades que ele enfrentou no projeto, pois ele teve que procurar modos de plantar, de fazer o seu projeto de jardim, tomando cuidado com a salinidade e da diversidade do solo, que não era próprio para o cultivo de nenhum tipo de planta, já que esse local antes era um lixão. Então, todo o Parque do Flamengo foi construído sobre entulho. Uma das mais importantes obras e famosas de Roberto Buller Marx é o Calçadão de Copacabana. Esse é o maior exemplo de arte aplicada no mundo. Foi construído em 1970 com pedras trazidas de Portugal. Outra parte de Roberto Buller Marx, ele se dedicava bastante à pintura. Aqui temos um exemplo. Também a escultura. Aqui seria a maquete, um modelo de escultural para uma praça em São Paulo. Bom, Roberto Buller Marx não teve uma contribuição direta para a habitação. Sua contribuição poderíamos dizer que foi maior que isso. Ele contribuiu para a valorização da flora e fauna brasileira, sendo um dos primeiros a utilizar plantas nativas nos projetos paisagísticos nos anos 30, já que nessa época era muito comum a cópia de projetos de jardim vindo da Europa, principalmente da França. Roberto Buller Marx também foi o precursor na preservação do meio ambiente. Ele acreditava que era necessário preservar e encontrar um meio de fazer as coisas sustentáveis. Ele foi um dos primeiros a apontar isso antes de ser um tema principal como é hoje. Podemos dizer que a contribuição mais direta de Buller Marx para a habitação seria a forma humanística que ele integrava os seus jardins ao ambiente, de uma forma que seus jardins eram conhecidos por integrar todo o ambiente ao redor, sejam de cores, plantas, vegetações, animais. Uma frase que podemos dizer que capta tudo isso foi o que Roberto Buller Marx deu em uma entrevista, dizendo que creio que, para fazermos um jardim, temos que começar por entender o ambiente, o meio ambiente. Se eu faço um jardim para o Amazonas, esse mesmo jardim não pode servir para o Rio de Janeiro ou São Paulo. Temos que compreender que devemos utilizar as plantas da natureza e, com elas, construir jardins feitos pelo homem e para o homem. As referências, fontes. Obrigado. Agora eu vou falar de Antoni Gaudí, que foi e é um importante arquiteto nacionalista catalão. Ele nasceu em 25 de junho de 1852, na cidade de Reus.
província de Tarragona, perto de Barcelona. Desde novo, aos 15 anos, já mostrava aptidões artísticas, né? Publicou a revista Arlequim, onde realizou seus primeiros desenhos. Começou seus estudos de arquitetura em 1873, na Faculdade de Belas Artes de Barcelona, onde se formou em 1878. Teve a Casa Vicente como sua primeira grande obra, em 1883, e faleceu em 10 de junho de 1926, após ser atropelado. Gaudí teve vários estilos até chegar ao seu estilo próprio, seu estilo único. Mas teve, primeiramente, 3 estilos muito presentes na sua arquitetura. Nossa primeira fase caracteriza pelo estilo mourisco, né, uma arte muçulmana, com elementos orientais, as torres de minaretes, né, a utilização da técnica trencades, né, que é a criação de formas e mosaicos com pedaços cerâmicos de várias formas. E são exemplos desse estilo a Casa Vicente, né, sua primeira grande obra, e é o Capricho. Na sua segunda fase, né, o Art Nouveau, né, que é uma vertente do modernismo catalão, né, que caracteriza-se por usar diversos tipos de materiais, né, vidro, madeira, ferro, cimento, apresenta uma arquitetura orgânica, linhas ondulantes, né, para dar aquela ideia de movimento, uma ideia de dinamismo, uma estética naturalista, né, e são exemplos desse estilo a Casa Bacló e a Casa Milá. E na terceira fase, né, apresentou um estilo neogótico, né, com uma verticalização, né, uma ideia de ascensão aos prédios, né, com a sua altura, arcos ogivais, né, apresentou um estilo curvilíneo, barroco, muito presente. E são exemplos desse estilo a Igreja da Sagrada Família e a Casa Botines. Gaudí foi um arquiteto com várias vertentes, né? Projetou palácios, pontes, jardins, casas, edifícios, né? E tinha como suas grandes paixões a arquitetura, a natureza e a religião. Ele é, ao lado de Le Corbusier, o arquiteto com mais obras declaradas patrimônio da humanidade pela Unesco. São 7. Batiguel, Palácio Guel, a Casa Milá, a Casa Vicente, a fachada da Natividade da Igreja Sagrada Família, a Polônia Guel e a Casa Bacló. Agora, apresentando algumas obras marcantes de Gaudí, temos a Casa Vicente, que foi a primeira grande obra dele, né, construída em 1883. A gente pode observar as torres de cobertura, a fachada com a técnica trincada, né, a explosão de cores, os azulejos cerâmicos coloridos, né, em xadrez. Temos o Capricho, né, que é uma das poucas obras de Gaudí fora da Catalunha, também construída em 1883. Ela apresenta uma torre minarete, né, bem característico do estilo mourista. A explosão de cores também é muito presente. Os azulejos padronizados, alternando entre verde, simples e girassóis amarelos. Aqui já vemos a Casa Calvé, que é um início do estilo Art Nouveau de Gaudí. É construída em 1898. Ela apresenta detalhes requintados do barroco catalão, né? Apresenta a precisão e a uniformidade, uma obra mais conservadora de Gaudí, né? Que mostra toda a sua flexibilidade de utilização de diversos estilos, né? Já que aquela era uma região mais rica de Barcelona, e ele optou por detalhes do barroco para similarizar o ambiente que já se encontrava o bairro. Aqui a Casa Bacló, né, que foi reconstruída por Gaudí em 1906. Ela era uma casa comprada por Joseph Bacló, né, que apresenta uma arquitetura orgânica, a síntese de formas férteis. A gente pode ver tanto na fachada, o telhado apresenta uma textura como se fosse realmente uma pele de um animal réptil, né? Apresenta elementos da fachada
se assemelham a ossos e esqueletos. A gente pode ver também os ladrilhos cerâmicos de vidro, uma característica muito forte do Arte Nouveau, que é essa utilização de diversos tipos de materiais, né? Podemos ver também a variação no tamanho das janelas, né? Então, quanto mais alta a janela, mais menor o seu tamanho, já em relação ao térreo, para contrastar e realmente dar essa ideia de ascensão. Aqui é a Casa Milá, né? Foi concluída em 1912. Mais uma característica do Arte Nouveau, as linhas ondulantes, né, para dar essa ideia de movimento. Então, a gente pode ver a fachada em pedras ondulantes, né, as esquinas chanfradas. Essa casa tem uma planta baixa no formato de 8, porque ela é a junção de 2 edifícios, né, e apresenta características marcantes do Gaudí, como o poço de luz interno, para essas 2 edificações que foram unidas, né, nessa uma só. Apresenta também no seu telhado diversas esculturas surrealistas. Aqui o Parque Güell, né, uma obra encomendada por Eusébio Güell, um dos grandes doadores de Gaudí. Começou a ser construído em 1900. Era primeiramente para ser um parque, né, uma colônia suburbana, para as pessoas mais abonadas de Barcelona, né, tinha a previsão da construção de 60 residências, né, 60 moradias, e acabou construindo apenas 2. Uma delas, a Casa Museu Gaudí, onde Gaudí residiu por quase 20 anos, de 1906 a 1925, mas acabou se tornando um parque, né, um espaço para toda a sociedade de Barcelona, que apresenta colunas inclinadas, feitas de pedra, os mosaicos a partir de ladrilho cerâmico, né, uma técnica do estilo Trencares. Apresenta uma relação clara da natureza e arquitetura, né, 2 paixões de Gaudí, e tem como um espaço marcante do Parque Güell um terraço com vista para Barcelona. Aqui a Igreja da Sagrada Família, a última obra de Gaudí, e talvez a mais espetacular, particularmente para mim é a mais espetacular, que apresenta o cimento penteado, né? Toda feita em cimento penteado, os pilares inclinados, as elevadas torres cônicas circulares, né, com uma torção parabólica, que é para dar aquela ideia de ascensão, né, muito do estilo neogótico e do gótico, né, aquela coisa da altura para mostrar a nossa pequenez em relação a Deus. É uma grande relação da religião e arquitetura. Eu tenho a expectativa de conclusão para 2026, que seria o centenário da morte de Gaudí. Quando pronta, vai ter 18 torres, a maior delas com 170 metros, dedicada a Deus. E foi a última obra de Gaudí. O contributo habitacional de Gaudí é enorme, né? Gaudí era um arquiteto extremamente organicista. Ele acreditava que as construções influenciavam diretamente quem nelas habitava. E por isso ele pensava que obras deveriam atender as pessoas. Ele projetou a Casa de Penhas, a Casa Museu Gaudí, Palácio Güell, Casa Calvé, Casa Botines, todas casas idealizadas por seus doadores para serem residências. E também projetou edifícios residenciais, como a Casa Bacló e a Casa Milá. Aqui uma peculiaridade, né? Nós temos a única moradora da última obra residencial de Gaudí, né? Então, essa moradora, a Ana, reside há 20 anos na Casa Milá e é a única moradora do último edifício de Gaudí. Como curiosidade, Gaudí, ele é apelidado como arquiteto de Deus e está em processo de beatificação junto ao Vaticano. O processo tem avançado para sua beatificação. Teve uma morte extremamente peculiar, né, ao ser atropelado por um bonde elétrico em Barcelona, já na sua fase final. Ele
concentrava-se apenas na Igreja da Sagrada Família e, numa dessas vidas divinas da obra, acabou sendo atropelado. Ficou 2 dias hospitalizado, sem ser identificado, não portava documentos, taxistas não quiseram levar ele ao hospital pela aparência de mendigo, e acabou falecendo 3 dias após, né? E os seus restos mortais se encontram enterrados na cripta da Igreja da Sagrada Família, que foi a última obra dele. E é uma referência. Nosso muito obrigado.